Prof, o teu microfone tá mudo. Agora sim vocês me escutam. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Obrigada por avisar, Fernanda. Ai, tranquilo. Então, desde já iniciamos a aula e faço a tradicional pergunta sobre a gravação. Se vocês estão de acordo com a aula ser gravada, permaneçam como estão. Caso contrário, por favor, manifestem. Alguém tem alguma coisa contra a gravação. Beleza? Então, autorizada a gravação. Vamos fazer a aula gravada, como de costume, para que esteja lá no Moodle e todos consigam receber. Estão me ouvindo agora? Tudo tranquilo? Me ouvindo e vendo bem? Sim. Então, tá. Então, pessoal, eu mudei um pouco de lugar aqui da aula, um lugar meio aberto, então, se vocês ouvirem outros barulhos, o barulho da casa, não se preocupem, a gente continua a aula enquanto tiver condições. Então, pessoal, nosso encontro de hoje, ele segue a mesma sistemática da semana passada, né, dos encontros com participações especiais. Hoje nós teremos a Paola Porto, que é uma Relações Públicas, que vai, então, falar um pouquinho sobre a trajetória profissional dela. E eu queria consultar vocês sobre uma possibilidade, né? Eu tinha planejado, na segunda parte da aula hoje, abordar com vocês a questão da comunicação pública, que é algo que um assunto que a gente vem puxando lá desde o primeiro encontro, né? Acabei não conseguindo incluir, né, para fechar a unidade 1, juntamente com o conteúdo da próxima aula, que é a comunicação integrada de marketing. Eu iria trabalhar com vocês hoje comunicação pública, mas eu acredito que vocês devam ter recebido, por parte da coordenação, um convite para uma fala hoje da professora Maria Helena Weber, da URGS. Receberam? Sim. Sim? Receberam? Beleza. Então, como vocês sabem, essa fala vai ser daqui a pouco, às 3 horas. Então, a nossa ideia é a gente seguir a aula até mais ou menos 13, alguma coisa, né? Eu já combinei com a Paola também, para a fala dela não se estender muito e a gente poder incluir a fala e um espaço para perguntas. Espero que vocês perguntem mais hoje, né? Na semana passada vocês ficaram mais quietinhos e a Paola já avisou que vocês podem interromper ou quiser fazer perguntas no chat ou mesmo interromper fazendo perguntas no momento da fala dela, né? Ela está super disposta a responder qualquer questionamento e está pedindo, né, a participação de vocês, se possível. Então, a nossa ideia é seguir até mais ou menos ali pelas 15 horas, passar um pouquinho mais não tem problema, porque, enfim, toda fala demora um pouquinho, né, até o pessoal aceitar a inscrição. E a gente, então, conta esse encontro de hoje, né, a participação de vocês, na fala da professora Milena, uma vez de que isso é muito legal, inclusive, né, o fato de que ela vai falar sobre comunicação pública em instituições públicas, ou seja, né, o tema da aula, o tema que eu gostaria de falar com vocês, toca nessa temática. Então, mais pertinente e impossível a temática da fala, e a professora Milena também é uma professora super conceituada, que é de RP e jornal também, né? Com certeza já deve ter ouvido falar dela. Ela é uma figura bem presente aqui na nossa instituição, sobretudo no programa de pós-graduação. Ela é uma referência bem respeitada e vem participar de várias bancas, já fez várias falas aqui na UFSM, e dessa vez, então, ela vai tratar desse assunto. Eu vou mandar para vocês aqui, para a eventualidade de alguém não ter recebido, eu vou encaminhar para o grupo da nossa disciplina o link para a participação da fala da professora Milena, para que, eventualmente, alguém que não tenha recebido possa ir acessar o link e poder participar. Bom? De acordo, pessoal, então, com essa nossa proposta? Sim. Show. Então, beleza. Antes de chamar a Paola,
eu queria repassar com vocês o conteúdo dos nossos próximos encontros e dar as orientações sobre o trabalho que vocês vão ter que entregar no nosso próximo encontro. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente poder dar uma olhadinha, uma espiadinha aqui no Moodle. Ok? Estão vendo aí? Então, nós temos aqui o vídeo da última aula já está aqui no Moodle, para quem queira, quem eventualmente tenha perdido e queira acessar. Os slides que a Ana Laura apresentou também estão aqui. E hoje nós vamos ter o encontro da Paola, o encontro com a Paola, e assim que a aula finalizar, eu também vou subir o vídeo aqui para vocês terem acesso. Então, como eu tinha falado para vocês na semana passada, essas duas falas, a de hoje e a da semana passada, vão embasar a nossa próxima atividade prática avaliativa. Nós tivemos a primeira atividade prática lá no nosso primeiro encontro, que é aquele textinho que falou sobre comunicação organizacional. E na fala de hoje, a gente, então, encerra essas participações e, a partir destas falas, vocês vão, então, elaborar esse resumo das falas das profissionais, tanto da Ana Laura como da Paola, e vão incluir uma reflexão sobre comunicação integrada, ou seja, articulando aquilo que nós já vimos na disciplina, lá na primeira aula, e também o que nós vamos ver na aula da semana que vem, que a gente fecha o conteúdo da nossa primeira unidade, que é a comunicação nas organizações. E essas teorias, então, eu gostaria que vocês lessem esses textos e articulassem como que elas falaram, tá? Aqui estão as orientações para fazer o trabalho. Vocês podem fazer em duplas ou trios. E a formatação para a entrega. Folha 4, Arial 12, espaço 1,5, cerca de 5 páginas de texto. E aqui também está o link do Moodle, né, para vocês enviarem por aqui. E espero que dessa vez não dê problemas como o do último trabalho, que vários relataram probleminhas, né, no encaminhamento do material. Espero que dessa vez não dê problemas, o Moodle garanta o serviço. Caso contrário, fica a orientação para quem não conseguir enviar por meu e-mail, em qualquer eventualidade. Beleza, pessoal? Entendido? Sobre o trabalho, alguma dúvida? Não? Prazo de entrega, então, na próxima aula, na segunda-feira. E na semana que vem, nós vamos trabalhar com o conteúdo que falta para a gente fechar a nossa unidade 1, Comunicação Integrada de Marketing, Ação de Comunicações Estratégicas, e Desenvolvimento de Políticas e Comunicação. Esse tópico aqui que eu queria adiantar na aula de hoje, provavelmente a gente tenha que deixar para um encontro posterior, vamos ver como é que encaminham as coisas na semana que vem, porque durante a aula nós teremos a atividade prática avaliativa. Ok, pessoal? Então, atenção, a nossa atividade vai ser, em vez de vocês fazerem posteriormente, como foi no caso da primeira aula e dessas duas últimas aulas, que vocês têm esse link no Moodle para realizar o trabalho, na semana que vem, na próxima segunda-feira, vocês vão realizar a atividade avaliativa dentro do horário da disciplina. Beleza? Então, procurem estar presentes, né? Presença é online, não é presença física, mas a presença durante a nossa aula síncrona para a realização desse trabalho. E esse trabalho, nós vamos ter aí uma experiência de realizar esse trabalho em grupo na aula no horário da disciplina. Então, os grupos serão de entre 4, 5, no máximo 6 pessoas. Então, eu peço que vocês encaminhem para mim até o dia da aula, né? Pode ser no início da próxima aula também, não precisa ser com antecedência. Os grupos, a formação dos grupos, quem faz parte de cada grupo. Atenção, pessoal, que esses grupos aqui não vai ser o grupo final, para o trabalho final da disciplina, o plano de comunicação, aquele que vocês vão ter que entregar no próximo semestre. É um grupo só para a próxima aula, tá? Então, vocês montem os grupos, quem eventualmente ficar de fora de algum grupo, a gente organiza no dia, tá? A gente monta grupos com quem não tiver ainda com o grupo definido. Fiquem tranquilos que todos poderão fazer o trabalho em aula.
Vocês já fizeram alguma dinâmica em outra disciplina envolvendo trabalho em grupo na aula do Meet, na aula síncrona, online? Não durante a aula? Só depois da aula, horário. Tá. Então vamos. A maioria não fez, então não funcionou muito bem. Gustavo, explica aí a tua experiência. Vamos tentar pegar a experiência aí para não tentar não fazer errado, não errar. Então, boa tarde, gente. A experiência foi mais ou menos assim. A gente estava na aula de leitura e produção textual, e aí a gente estava ali no grupo e depois se dividiu em pequenos grupos para fazer algumas leituras para depois voltar para a discussão. Só que nesse meio tempo, entre sair de um e começar a participar do outro e depois voltar, muitas pessoas se perdiam. Aí com os problemas de internet que a gente estava tendo também, que, enfim, o primeiro semestre foi mais conturbado, acabava que algumas pessoas perdiam o debate e não conseguiam mais voltar para a aula e tudo mais. Uhum. Sim, mas vocês, pelo que eu entendi, vocês saíram para fazer o trabalho em grupo e depois voltaram para a aula, é isso? Isso, a gente criou, tipo, foram criadas salas alternativas daí para os grupos poderem discutir entre cada um deles e aí depois voltava para a sala de aula normal. Uhum. Tá, beleza. Obrigada, Luiz. Olha, a nossa dinâmica vai ser mais ou menos essa. Então, a ideia é que a gente vai ter a explanação inicial durante o horário de aula. Eu vou explicar, eu vou passar a parte teórica para vocês. Depois eu vou explicar direitinho qual que é a tarefa. E na sequência a gente faz justamente isso. Nós vamos separar em salas, mas eu vou passar o link para vocês. E aí vocês vão ter um tempo para concluir essa tarefa. E depois de passado esse tempo, todo mundo volta para a sala de aula principal. E aí vocês apresentam o que vocês desenvolveram em grupo. Na outra turma de comunicação integrada, na turma 12, funcionou tranquilo essa dinâmica, né? Espero que a gente que não aconteça aí como o Luiz, em função de que tem essas questões envolvendo a conexão de cada um, né, pessoal? Às vezes a gente tem problema com a internet, não está livre de acontecer. Na última quinta-feira eu tive muito problema de internet, de sinal de internet, então espero que hoje, acho que esses problemas foram resolvidos, espero que eu não tenha esses problemas hoje, mas ninguém tá livre de ter essas questões, né? A questão da conexão é algo realmente que nos complica. A gente ou tem ou não tem, né? Não tem como ter meia conexão às vezes a gente perde o conteúdo da fala, o sentido da fala, né? Fica complicado. Mas vamos tentar nos organizar, então, de forma que aconteça, que a gente tenha os horários certinhos, para não acontecer isso que o Luiz falou, né? De se perder conteúdo nessa saída, nessa entrada. Né? Eu acho que a forma, né, Luiz? Não sei se tens alguma outra sugestão, mas acho que a forma será a gente definir bem os horários de retorno da sala, como quando a gente tem o horário do intervalo, né? Nas aulas que a gente teve intervalo, em que a gente define o horário e depois retorna, né, para que ninguém perca, tá? Beleza. Obrigada aí, Gustavo. Então, pessoal, então esse aqui é o nosso planejamento para a próxima semana, tá? E aí depois, na outra semana, dia 30, nós vamos ter a aula sobre o conceito de públicos e na sequência, então, eu vou estar passando para vocês o conteúdo referente à disciplina. E para a semana que vem, eu já coloquei aqui um texto base, vou abrir aqui para vocês verificarem. Estou dando uma olhadinha no WhatsApp aqui para ver se a Paola está conseguindo acessar. Então, aqui vai ter um texto aqui que está disponível para vocês no Moodle, o texto Comunicação Integrada, formas tradicionais, inovadoras e complementares da comunicação integrada de marketing, assim. Então, esse vai ser o conteúdo que nós vamos entrar na próxima semana, falando um pouco sobre o conceito de marketing, o conceito de comunicação integrada de marketing. E a tarefa que nós vamos fazer tem a ver com essas formas relacionadas à comunicação integrada de marketing. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação aos encaminhamentos? Muito bem. Então, deixa eu ver aqui
onde está a Paola, se ela está conseguindo entrar aqui na nossa sala. Vou dar aqui uma perguntadinha para ela. Bem, ela está online aqui, acho que logo mais ela entra. Então, a Paola, pessoal, como eu falei para vocês, ela é Relações Públicas. Ela se formou na Facos em 2015, concluiu Relações Públicas, habilitação, formação em Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas. E, na sequência, ela já começou a trabalhar com Comunicação Integrada e, atualmente, ela é a Relações Públicas do Grupo Loft. Ela atende a um conjunto de clientes aqui em Santa Maria, ela vai falar um pouquinho para você sobre essa atuação, e ela tem uma atuação bem ligada com o setor imobiliário da cidade. Então, na semana passada, nós tivemos a fala da Ana Laura, né, que trouxe toda uma experiência relacionada com o agronegócio, a questão do agro, e nessa semana nós vamos ter a fala da Paola, que vem de um outro ramo de atuação. E é interessante porque ela teve também uma experiência, eu pedi para ela falar um pouquinho sobre essa experiência do trabalho do comunicador neste ano atípico de 2020, né, nessa situação da pandemia, e a Paola ela teve alguns problemas em relação a isso, né, como ela é das relações públicas, ela teve toda essa questão envolvendo eventos, envolvendo toda essa situação aí, acho que ela vai comentar um pouquinho com a gente. Paola, conseguiste entrar? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. A Paola estava te apresentando aqui para o pessoal, falando da tua experiência, né? E é um grande prazer te receber hoje na disciplina de Comunicação Integrada. Uma das coisas mais legais é que a Paola, quando convidei ela para participar, ela gentilmente aceitou. Ela falou que uma das experiências mais legais no curso foi ter participado dessa disciplina, né, Paola? Então, muito legal contar com a tua presença aqui hoje. Agradeço também no trabalho, na correria do dia a dia, dedicar esses momentos aqui para trazer um pouco da tua experiência, um pouco da tua visão sobre comunicação integrada e a prática profissional. É muito valioso para nós. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de poder participar. Tô tentando identificar alguém aqui, né? E quando tu começa a ver que é todo mundo muito novo e tu já não conhece mais ninguém, realmente faz tempo que tu saiu da Facos, né? Porque olha quanta gente, ninguém conhecido. Mas é isso aí. Posso começar, então? Pode, Paula, fica bem à vontade. Eu já havia explicado para o pessoal que a ideia é fazer bem dinâmico, então se quiserem fazer perguntas, né? Ou também no final, a gente vai ter um tempinho dedicado a isso. Fiquem bem à vontade para falar. E fica bem à vontade também aí, Paula, para iniciar a tua apresentação. Obrigada. Então tá. Então, mais uma vez, né, agradeço o convite, Aline. Muito obrigada. Antes de começar, pessoal, então, a gente já reforçou isso, né, mas podem me interromper a qualquer momento, para qualquer dúvida, né, ou qualquer pergunta, fiquem bem à vontade. Do nada, também, se eu começar a falar muito rápido, vocês podem me interromper, né, eu tenho quase um idioma próprio, quem convive comigo já sabe, então, se vocês começarem a não entender, podem me sinalizar, por gentileza. Então, pessoal, quando a professora Aline me chamou para falar sobre comunicação integrada, foi um momento bem feliz para mim, porque durante a graduação, essa foi uma disciplina que me marcou bastante. Digamos que ela foi um divisor de águas, assim, para mim, porque foi quando eu comecei a enxergar as relações públicas e a comunicação como um macro. Foi quando eu comecei a enxergar que tinha algo além daquilo que eu estava vivendo até então, naqueles primeiros semestres, e que tinha muita coisa do qual a gente poderia cuidar. Né? E é sobre esse universo todo que eu realmente gostaria de falar com vocês. E eu vou compartilhar minha tela aqui agora.
Estão enxergando? Sim. Agora sim, tranquilo. Então tá. Bom, pessoal, rapidamente aqui sobre a minha trajetória, né? Só para dar uma introdução. Eu acho que a Aline já comentou, mas eu me formei, então, em Relações Públicas no final de 2015, né? Faz 5 anos agora. É bem recente, digamos assim. Saindo da graduação, passou um ano ali no mercado de trabalho, eu senti uma necessidade de me especializar em algo que me desse uma base um pouco maior em análise de dados e que me desse realmente um embasamento aí para tratar de negócios, mais a parte de números, digamos assim, né? E eu busquei uma especialização em marketing, então fiz um MBA na Unifra, e hoje carrego esses dois títulos aqui junto comigo. Durante a graduação, eu trabalhei, então, né, no LARP, não sei se ele está ativo hoje, mas trabalhei no LARP. Trabalhei na assessoria do Centro de Tecnologia durante 2 anos da graduação. Ainda durante a graduação, fiz um estágio na revista Interativa, trabalhei como voluntária no Centro de Apoio à Criança com Câncer, né, eu fiz um planejamento estratégico junto com eles. Comecei com um estágio obrigatório no Colégio Marco Polo de Santa Maria, e aí foi no último ano de graduação, né, eu me formei e acabei sendo efetivada lá no colégio, onde eu fiquei por mais 3 anos depois de formada, saindo então do Colégio Marco Polo Santa Maria, onde eu também atendi o Colégio Marco Polo de Itajaí, Santa Catarina, saindo de lá então para o Loft Group, que é onde eu atuo hoje, e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, que é mais direcionada a essa empresa que eu atuo hoje, a comunicação integrada. Junto com isso, eu atendo hoje, faço alguns freelas para plano de negócios e alguns projetos avulsos também, né? Essa parte, quando dá tempo, digamos assim, eu gosto de atender. Trazendo para vocês, então, um pouquinho da atuação dentro da Loft. Né, a Loft ela é uma holding, né, uma empresa que detém a posse majoritária de ações de outras empresas, né, diferentes segmentos. Há 2 anos eu trabalho no grupo. Eu entrei lá em 2018, em outubro de 2018. E confesso para vocês que foi um desafio, porque eu estava estabelecida no colégio, eu sabia onde eu estava, tinha uma segurança, uma certa segurança, né, do que eu estava fazendo. E então assumi a Loft com 2 empresas, até então, né, a Maxim, ela surgiu esse ano, mas com 2 empresas totalmente diferentes e que eram tão consolidadas, causou um certo receio. Mas eu acho que é bem isso, assim, é bem perfil de não conseguir ficar parada e de querer alguma coisa que mexesse um pouquinho. Então, eu entrei na Loft, como eu falei, em outubro de 2018. Eu fui a segunda pessoa a assumir o cargo dentro do marketing deles. Até então, eles só tinham, na verdade, uma agência de publicidade que trabalhava com eles, uma agência de Santa Maria, né, que atendia demandas específicas. E a Carol, foi quem eu substituí, ela havia iniciado o setor há 6 meses. Então, para empresas que estão tanto tempo no mercado e não tinham um setor de marketing, era algo realmente bem desafiador, assim, estruturar um setor inteiro e começar a trabalhar, assim, com marketing meio estruturado, do planejamento até a execução, com indicadores, enfim, correndo sobre o investimento, que era o que a gente precisava. Então, a Loft, ela é composta pela Irriga Global, né, que é uma empresa de tecnologia, né, tecnologia da informação aplicada ao agronegócio. Ela trabalha com um carro-chefe, digamos assim, entre outros serviços, meio de monitoramento de irrigação, bem mais específico, né, um serviço bem específico, e ela está aí mais de 20 anos no mercado. A Irriga Global, ela está hoje em mais de 18 países, atende 300 mil hectares por ano, são mais de 3 mil clientes, então é uma empresa gigantesca. E o tipo de serviço prestado, né, dentro do marketing, ele é completamente diferente do que eu preciso estar na Redomax, que é uma construtora, uma incorporadora, né, ela constrói os próprios prédios, né, para comercializar de forma própria. Atua aqui no mercado de Santa Maria, mais especificamente no bairro de Camobi, e tem 10 anos de mercado. Então, é realmente um segmento, outro segmento específico, com outros tipos de necessidades. E a Maxim, que vem a ser um serviço agregado à Redomax, né, uma empresa que surgiu esse ano ainda, é um serviço que a gente acabou
criando a partir de necessidade dos clientes da Redomax, né? É uma solução para investidores. Então, por enquanto, ele traz o serviço de mobília e decoração dos imóveis que os investidores compram, mas ele vai trazer outras novidades aqui ainda para o mercado. Então, desse resumo, o que eu gostaria de dizer para vocês que basicamente, assim, é um trabalho diferente para cada tipo de empresa, mas que basicamente se parte do princípio que, assim, o marketing ele precisa estar em constante movimento, mas sempre alinhado aos princípios da Hold, que é quem que mantém esse grupo, tendo como premissa que a minha equipe hoje, né, é formada por 3 pessoas. Eu comecei o grupo, a equipe de marketing sozinha 2 anos atrás, e consegui estruturar esse equipe hoje com 2 pessoas. Hoje eu tenho eu que sou relações públicas, uma outra relações públicas que toma mais conta hoje da Irriga Global, né, eu fiquei por escolher e fiquei cuidando mais da parte da Redomax e da Maxim, que é a parte com a qual eu me identifico bem mais. E temos uma jornalista que fica aí zanzando, digamos assim, pelas 3 empresas também, por enquanto. Então, assim, o maior desafio dentro da holding hoje, ao longo desses 2 anos, foi conseguir abrir espaço, né, para que a gestão entendesse a importância do marketing próprio, além da agência que nos atendia, para criar toda essa estrutura e conseguir formular uma equipe que pudesse atender de forma bem mais específica as 3 empresas, e que essa equipe entre si conseguisse integrar a ponto de conseguir permear todas essas empresas sem deixar de atender com especificidade cada uma. E eu vou falar mais um pouquinho para vocês sobre isso aqui. Enfim, aqui eu não vou entrar, né, de teoria, até porque eu nem saberia fazer isso mais, mas eu só tenho as versões da comunicação integrada para dar um no que eu acredito, né, visão agora de mercado de trabalho. Eu nem sei mais se estão sendo utilizadas ainda nas nações. Na época que eu estudei, até busquei para validar, tinha a versão da Kunsch, tinha ainda os 4 R's do Marcondes Neto, e aí na pós-graduação eu já trabalhava com Kotler, trazendo um processo de marketing um pouquinho mais estruturado, né. Eu busquei essas versões de comunicação integrada para conseguir embasar para vocês quais são os meus desafios hoje, os desafios também e os benefícios, né, de implementar uma comunicação integrada e de conseguir carregar isso comigo dentro da empresa. Aline, se eu estiver falando alguma besteira, tu me corrija, mas na minha época realmente era isso, né? Hoje eu ainda prefiro, digamos assim, e gosto bastante da versão da Kunsch, né? Eu acho que ela abrange muito bem as versões da qual a gente pode se beneficiar dentro da comunicação, né? Com profissional, interna, mercadológica e administrativa. Acho que ela pode sim digamos que se beneficiar de outras versões, se atualizar com outras, mas eu acho que ela continua sendo uma versão muito, muito feliz, digamos assim. Trabalhamos com a Kunsch na primeira aula, Paola. Ah, é? Não, bacana. Mas, assim, independente, enfim, dessas versões, o que eu acredito, né, e é realmente uma opinião particular, eu acho que para a gente conseguir implementar a comunicação integrada, independente da versão que seja, a gente precisa da integração dessas pessoas, né, da equipe de marketing e do restante dos setores em si, dos núcleos responsáveis por qualquer tipo de comunicação. E isso eu já percebi, enfim, converso com colegas meus que estão em equipes integradas, da dificuldade não só da gestão entender a comunicação, mas dos profissionais de comunicação entenderem a integração entre si. E aí, às vezes, pode ser que a nossa falta de integração prejudique o entendimento da gestão, de entender o benefício realmente dessa comunicação integrada, né? Então, eu tenho uma amiga que trabalha numa empresa um pouco melhor estruturada, em termos de comunicação integrada, né, com mais pessoas na equipe, onde entre si essa integração não consegue acontecer, e então se torna meio que um custo, não um investimento da empresa, e é realmente nesse ponto que eu acho que é importante a gente abrir os olhos, porque às vezes a gente acha que
toda a culpa da falta de implementação de uma comunicação integrada é porque a gestão ou a alta direção da empresa não consegue investir, mas por vezes pode ser que a gente não consiga trabalhar dentro de uma comunicação integrada porque não entende a especificidade do nosso trabalho, né? Às vezes a Relações Públicas está muito preocupada com um ponto da sua competência, o jornalismo está preocupado com um ponto da sua formação e assim por diante, mas a gente não consegue enxergar o macro, que é um planejamento formado por objetivos que são feitos com base num diagnóstico, então a gente não consegue carregar com clareza os objetivos que a gente deveria para que as nossas especificidades, e aí sim a nossa habilitação vir trazer as soluções específicas que requer, né? Eu acho que a gente deveria andar com um planejamento alinhado e que permeie toda essa comunicação, para que aí sim a nossa habilitação entre para resolver soluções bem específicas. Enfim, né, por que implementar? Eu acho que vocês realmente devem saber, né, a importância de uma mensagem única e coesa, que esteja de acordo com públicos de interesse da organização, seja de fácil entendimento, né, que é o nosso cenário ideal para qualquer empresa ter uma comunicação, digamos que assim, padrão e diversão única para todos os públicos que ela gostaria de comunicar. Sobre os desafios, pessoal, os desafios que eu enxergo hoje dentro da minha atuação com a minha equipe, e que eu já percebi, né, na empresa passada, que também era uma equipe composta por outros profissionais da área. Realmente na parte de objetivos claros. Eu acho que a gente realmente tem dificuldade, às vezes, de estabelecer um objetivo junto com a empresa. Então, e isso ficou muito claro para mim quando eu entrei na holding, né, que eu precisava atender essas 3 empresas, de não conseguir, como que eu posso dizer? De não conseguir estabelecer um objetivo que tivesse uma métrica, um indicador tangível. Então, assim, ficava muito superficial. Então, saber delimitar um objetivo claro, para que tu consiga criar ações, estratégias, e aí sim, indicadores mais claros, acho que é muito importante. E ainda hoje, para mim, dentro da equipe, enfim, acaba se tornando um desafio, né? As gurias entraram esse ano para trabalhar comigo e recorrentemente a gente faz o que a gente chama de pits de marketing, que é mini treinamentos entre nós 3 da equipe, e cada um traz um tema específico para a gente discutir e debater. E recorrentemente isso é um tema, né? Porque realmente conseguir delimitar objetivos claros para aquilo que a gente está procurando é uma dificuldade, é um desafio ainda na comunicação integrada. Alinhamento com a gestão, né? Eu acho que tenho certeza, na verdade, que a gente só vai conseguir implementar uma comunicação integrada, só vai conseguir implementar um setor, na verdade, se isso estiver muito adequado ao propósito da gestão e ao propósito da empresa, né? Não tem como tu conseguir levar adiante um planejamento ou levar adiante qualquer ação que requer investimento, que requer recursos, se tu não estiver muito de acordo com o que a organização está esperando de ti, né? Então, esse papo meio aberto, ele é muito essencial, né? Do contrário, tu só vai conseguir fazer mais do mesmo e continuar no que tu já tá meio que acostumado, e aí meio que a coisa não anda e tu não vai conseguir mostrar os resultados que tu gostaria, né? Acaba que fica num looping do qual tu não consegue sair. Resistência a mudanças, gente, isso foi algo que eu senti muito e eu ainda sinto muito, né? Quando tu começa a implementar tu começa a estruturar um setor, que tu tem uma comunicação que ela tá realmente com todas as pessoas responsáveis por cada item de comunicação. Tu pega a pessoa da comunicação interna, tu pega a pessoa que cuida da parte do administrativo, mais da parte da gestão, que cuida de todos os setores de comunicação, integra e cria objetivos comuns por um propósito maior. Tu vai mexer em muitas coisas, tu vai mexer em estrutura, tu vai mexer em prazos, tu vai mexer em produtos, tu vai mexer em coisas que antes, como é que eu posso dizer, antes ninguém colocava a mão, porque isso interfere em muita coisa, né? Esse processo de planejamento, enfim, de execução, ele implementa coisas novas e ele muda coisas que já existiam, porque ele realmente está focado no cliente, está focado em quem vai receber a mensagem. Então, por vezes, tu vai enfrentar resistência a mudanças, né? Enfim, seja da gestão, seja da tua equipe, seja da equipe das outras equipes da tua empresa, né? Mas isso é bem comum, é bem recorrente, né?
E cabe a ti, claro, defender os objetivos desse planejamento. E se for junto à gestão, sempre, e aí uma dica que eu deixo para vocês, né, aprender a calcular sempre o retorno sobre o investimento, aprender a defender com dados, quanto mais melhor, o porquê que tu está fazendo isso. Eu acho que isso é o que eu mais carrego até hoje comigo do marketing, né? E dados limitados. Quando tu entra numa empresa, enfim, no caso da minha, né, que tem 20 anos de história, a outra tem 10, e que nunca teve um setor, e tu precisa desses dados para gerar um diagnóstico, para começar a implementar um planejamento, nem sempre tu vai ter todos os dados à disposição. E isso dificulta bastante, né? Tu começa só a ter um banco de dados quando tu mesmo começa a implementar e começa a guardar esses dados para futuras consultas. Mas quanto mais dados, melhor. E se tu não tem esses dados, realmente é um desafio conseguir implementar a comunicação. Em contrapartida, né? Os benefícios, eles não têm como ser melhores. Eu acho que é o melhor modelo com o qual a gente pode trabalhar. Tu tem um planejamento que é todo realizado com base em dados, uma implementação com base em competências, porque quando tu procura pessoas para compor o teu time, é porque tu já sabe qual área tu precisa, o tipo de perfil que tu precisa e a especificidade que ele vai atender. Então, tu sabe a habilidade que tu procura e a competência da pessoa que tu procura, eu acho que isso é essencial. E tu tem um realinhamento desse planejamento com base em indicadores, né? Então, se tu teve um planejamento com base em dados, tu vai conseguir acompanhar as tuas métricas e sempre reavaliar com base em indicadores. Eu acho que isso é essencial e bem importante, na verdade. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Eu tenho. Quem é? Eu não consigo enxergar agora, só se eu baixar a tela. Me achou? Tá, é Rafael meu nome. Não, Tudo eu bem, só queria Rafael? saber, primeiro, se a holding, ela é uma sociedade limitada, assim, ou ela também tem o interesse em capturar investidores para a holding? É uma sociedade limitada. Entendi. Uhum. Depois volto com mais perguntas. Tá bom. Deixa eu passar aqui. Por fim, aqui, pessoal, eu trouxe 5 em 5. Na verdade, eu fiz uma brincadeira. Quando eu fui montar a apresentação, eu percebi que eu estava completando 5 anos de formada. Então, eu trouxe 5 dicas, né? Uma para cada ano completo. E aí são dicas gerais que eu gostaria de deixar para vocês, com esse, antes de contar alguns exemplos e, claro, trabalhar com vocês nas dúvidas, mas 5 dicas que ficaram comigo nesses anos de mercado de trabalho, que são poucos, mas que eu considero bons, tá? Exercite sua capacidade resolutiva, tá? O que eu percebi em mim mesma ao longo desses anos e o que eu percebi. Enfim, esse ano eu abri um processo seletivo, né, para compor a holding. Eu recebi em torno de 70 currículos aqui de Santa Maria para profissionais de marketing. Mas o que eu acabei percebendo, e eu até ouvi a fala da Ana na última segunda-feira, onde ela falava sobre as novas tecnologias, sobre a nossa facilidade de acesso, né? Às vezes eu penso que isso, claro, facilitou completamente, mas a gente hoje busca uma solução para qualquer coisa, a primeira coisa que a gente faz é pesquisar na internet, né? Então, eu acho que isso nos tirou muito da capacidade própria de pensar e de buscar soluções. Então, isso eu senti muita falta em mim e sinto em outros profissionais, que é a capacidade de buscar por conta própria, né? Buscar sozinho resoluções para conflitos, resoluções para problemas, resoluções para, enfim, objetivos que tu vem estipular no planejamento. Então, tenho sempre em mente, tenho cuidado para nunca perder a capacidade de resolver problemas sozinhos, sem precisar buscar, não terceiros ou não outras pessoas, porque vocês podem consultar outras pessoas, mas para nunca ficarem reféns de tecnologias para isso, porque a gente acaba perdendo a habilidade e isso é uma coisa que acho que na nossa área não é muito bom. Aprendam a estipular metas e indicadores reais e a calcular retorno sobre investimento. A gente não aprende isso, né? Eu não aprendi isso, na verdade, na faculdade. A nossa faculdade, ela é mais voltada para outro tipo de planejamento,
Mas no planejamento de marketing eu aprendi bastante isso e eu vejo como o mercado ele valoriza isso, né? O objetivo principal das empresas só tem dois objetivos de uma empresa, na verdade, né? Ou é aumentar a receita ou é reduzir o custo. Então, o marketing, a comunicação, eles só vão conseguir ajudar quando eles tiverem de posse desses princípios. Então, qualquer ação, qualquer objetivo, eles estarão ligados a esses propósitos maiores, assim. Por isso que é importante para a gente saber que quando a gente vai gerir uma mídia social, ou trabalhar com funil de marketing, um funil de vendas, jornada do cliente, ou quando vai implementar qualquer ação, a gente precisa ter meta, indicador e saber calcular o retorno sobre o investimento. É 1000 vezes mais fácil aprovar um recurso, aprovar um investimento, quando a gente souber o retorno que ele vai nos trazer. Então, saiba um pouco sobre isso, saiba um mínimo sobre isso, né? Trabalhe em um lugar que tenha propósitos parecidos com os seus. É uma regra, gente? Não. Mas vai facilitar muito a vida de vocês, eu acho. É mais fácil quando tu sabe para onde tu tá indo, quando tu sabe por que a empresa tá fazendo o que tá fazendo, e quando tu sabe realmente o que ela quer, né? Então, não precisa. Pode trabalhar, chegar às 8, sair às 6, ter o teu intervalo, fazer por fazer, mas é mais fácil se tu souber realmente quais são os planos para saber se tu quer estar junto ou não em teu trabalho. Na comunicação se torna mais fácil se tu conseguir alinhar isso. Conheça o local, conheça o negócio, conheça as pessoas. E quando eu falo conheça o negócio, conheça o local, gente, conheçam tudo, né? Saibam sobre todos os testes, né? A gente não, enquanto comunicadores, comunicólogos, a gente não consegue se fechar numa bolha, né? Não se trata de produzir um conteúdo específico sobre o negócio. Se trata sobre tu saber exatamente tudo que a empresa faz, né? Eu consigo hoje, não com extrema exatidão, mas eu consigo saber hoje sobre irrigação, consigo saber sobre pivô, ao mesmo tempo que eu consigo saber sobre a diferença de alvenaria estrutural e alvenaria convencional. Então, tu precisa saber sobre o negócio da tua empresa, tu precisa saber por que os clientes compram o que compram, tu precisa saber por que os clientes não compram o que não estão comprando e por que não estão comprando. Tu precisa interferir em tudo e qualquer coisa que esteja ou tirando cliente ou trazendo cliente. Então, tudo que se refere à receita da tua empresa, ao custo da tua empresa, acaba sendo um problema de comunicação. Então, quanto mais tu conhecer do local que tu tá, quanto mais conhecer do negócio que tu tá trabalhando e das pessoas que fazem parte disso, mais fácil vai ser o teu trabalho. E a última dica que eu deixo, que é quase um mantra que eu carrego comigo, é que se você já não pode contribuir em nada com a sua empresa e nem ela com você, reavalie os seus objetivos. E é realmente isso, né? Não tem muito o que dissertar sobre isso. Né? Se tu acha que tu tá ali só por estar e fazendo mais do mesmo, se a empresa já não tem mais planos para ti e tu não se sente confortável com isso, eu acho que avalie os objetivos e acho que isso vale para muita coisa na vida, né? Não só para o mercado de trabalho. A apresentação, eu acho que era isso. Depois eu posso enviar, deixei meus contatos. E agora acho que a gente pode trabalhar com dúvidas e exemplos, se vocês quiserem. Excelente, Paula. Muito obrigada. E com certeza, se puder passar aí os slides, já compartilhe com o pessoal no Moodle. E vou mandar aqui já. Perguntas, pessoal, fiquem bem à vontade aí. Paola, projeta, se possível, aí os contatos para o pessoal continuar anotando aí. Também vai ficar na apresentação, exatamente. Mas fica aqui no chat também. Mas, Paola, excelente. Joia, muito obrigada. Excelente a tua fala. Eu acho que começando desse último ponto, né, fundamental, saber onde está, né? Acho que tudo isso tem a ver com aquilo que tu falou sobre procurar lugares que tem algo a ver com a gente, mas é fundamental a gente saber onde está, né? Muitas vezes a gente está em algum lugar, mas com um ideal na cabeça de como deveria ser aquela empresa. Às vezes as pessoas não conseguem uma posição por não ter esse conhecimento, por não ter essa... Porque às vezes a pessoa acha que
dentro do que ela projeta, principalmente logo que, quando a gente está na faculdade, logo que a gente se forma, né? A gente projeta que vai trabalhar num determinado lugar e se a gente não achar aquele lugar, a gente vai estar sempre um deslocado. E eu faço, assim, referência até à minha trajetória profissional, porque durante a graduação, aliás, eu fiz jornalismo porque queria trabalhar com jornalismo de revista, trabalhar numa revista, numa Veja, numa Isto É, né? E durante a graduação, só trabalhei com rádio, né, e TV. Aí eu me formei, apareceram oportunidades em TV, jornalismo televisivo. E aí, depois de um tempo, o que foi aparecendo de oportunidade foi em assessoria de comunicação, né? E o grosso modo das possibilidades que se oferecem hoje são em assessoria de comunicação. E comunicação integrada. E, então, essa flexibilidade, né, que tu falou, eu me formei num curso que tem um determinado perfil, mas depois, sentindo pela minha necessidade de trabalho, eu fui atrás de uma outra formação que me ajudou, que me traz, né, essa referência que tu traz aqui. Eu até fui anotando, né, de que foi a questão de convencer os gestores da necessidade de comunicação integrada, né, e da necessidade da própria comunicação, né, só mostrando resultados, como tu fez. Enquanto não mexer no bolso da empresa, enquanto não der diminuir os custos e não trouxer lucro, não vai ter interesse, não só para os gestores da empresa que tu está, mas para qualquer empresa. A gente está num ambiente capitalista, e eu faço uma ressalva também, não é uma ressalva, um complemento. A vida inteira eu trabalhei em comunicação pública, né, a temática da empresa, sempre a assessoria pública, no legislativo, no executivo e na instituição da universidade também. E mesmo na iniciativa pública, né, a gente vai dizer assim, não tem iniciativa pública, não vai ter um produto à venda, não vai buscar lucro. Mesmo na iniciativa pública, há metas, há objetivos a atender, e o profissional da comunicação, ele é cobrado. Enquanto ele não mostrar, não der um retorno, ele não vai legitimar o seu próprio trabalho. Infelizmente, assim, a gente tem que... O sentimento é que, sendo profissional de comunicação, a gente sempre vai ter que lutar por construir um espaço, né? E se isso é verdade dentro da universidade, né, até a última experiência que eu tive dentro da comunicação, da gestão da universidade, era preciso convencer os gestores sobre a importância da comunicação. E isso que essa foi a gestão, né? Talvez não seja a pessoa mais indicada para falar, né, seja um pouco parcial nisso, mas, ao meu ver, foi a gestão que mais se preocupou com comunicação. E eu me lembrava de dia a dia ter que estar convencendo eles da importância, porque no público leigo tudo se confunde. A divulgação é a mesma coisa que a comunicação, né? O marketing é a mesma coisa que a comunicação. Então, há muita confusão na cabeça das pessoas. E muita confusão, achei muito legal que tu tocou aqui, na cabeça dos próprios profissionais, né? Às vezes, como tu disse, até uma frase que tu falou, às vezes os profissionais da comunicação não entendem a comunicação integrada. Exato. Em vários momentos durante a preparação dessa disciplina, eu também fiquei pensando, poxa, mas será que os nossos cursos de comunicação não tinham que ser cursos de comunicação integrada? E que aí, no final, a gente fizesse uma especialização na habilitação para a gente poder trabalhar, né, com as peças da comunicação, com o perfil de cada um, porque, na essência, nós somos profissionais de comunicação integrada, né? Na essência, a gente precisa ter essa ideia de planejamento, de articulação entre setores, como tu falou, né? De criar uma mensagem única. Muitas vezes, na nossa formação, a gente está preocupado com a mensagem, né? E fazer da melhor forma possível, principalmente... Aí a gente faz um meia-culpa para o pessoal do jornalismo, a formação do jornalista é muito em cima disso, muito calcada nesse produto que a gente cria, né? O RP e o PP são um pouco menos, e o PE também. O PE vai nesse embalo aí do jornalismo, né? De criar as peças, pensar numa peça que acaba sendo super importante, mas que só faz sentido numa prática de comunicação integrada se estiver relacionado com os princípios, com os objetivos, com o diagnóstico, com a parte da mensuração, né? Exato. Então, mas eu acho que... Pode falar. Que eu acho que é importante também, quem tá, né, na verdade, geralmente, eu percebo isso na empresa, mas não é uma regra, geralmente é o RP que tá mais atrelado à gestão, né, do planejamento. Mas eu também sentia falta de pessoas que trouxessem os outros profissionais da comunicação para fazer parte do planejamento, né, e não só levassem o planejamento para que eles executassem, por exemplo.
né? E hoje eu consigo trazer a jornalista que trabalha comigo desde a parte do diagnóstico, né? Consigo fazer com que ela pense o processo junto comigo e não só dê a parte que é dela lá no final. Eu acho que é realmente isso que falta, às vezes, nas assessorias que a gente vê aqui no mercado de trabalho. Mas é isso, fazer com que o outro profissional consiga enxergar as coisas como a gente enxerga desde o início do processo, né? Pode ser que para a gente seja mais fácil porque a gente viu isso durante a faculdade, mas não é uma regra. Perfeito, com certeza, com certeza. E às vezes problemas que são colocados, né, por uma visão unilateral, se trouxer a equipe já para a formação do planejamento, já resolve muita coisa, né? Exato. Pessoal, perguntas, vamos lá, vou provocar vocês aí para verem, para nos trazerem isso também, se realmente é assim na formação, o que vocês sentem. Aí falando sobre formação, Paola, tu falaste aqui da tua busca, né, por trabalhar com a tua pós em marketing. O que é mais na formação tu achas que... isso é uma coisa que a gente falou na semana passada com a Ana também, né? A Ana vem de uma realidade que, como tu viu na apresentação dela, foi da minha formação. A gente é uma formação lá da Idade da Pedra, né? Que não tinha... Quando a internet era tudo mato, como se diz. Mas tu já tens uma formação num outro momento, um momento em que o digital já estava consolidado, e como tu falou, o digital também não é solução para todos os problemas, mas o que na tua formação, assim, tu acha que ficou de lacuna, além dessa questão do marketing, ou se quiser falar mais um pouco sobre isso também, o que tu sugeres para quem está na graduação agora e quer enveredar por essa parte da comunicação empresarial, da comunicação, trabalhar numa agência de comunicação e tendo em foco nesses princípios que tu colocou, né? O que tu acha que seria legal para o pessoal já ir focando em complementar a formação e em busca de atuações em que sentido, né? Estágios, cursos, enfim, o que tu sugere aí para o pessoal? Desde o início da graduação, na verdade, eu sempre achei importante identificar o meu perfil de trabalho, assim, o que eu gostava de fazer, o que eu não gostava de fazer, né? E eu sempre tive uma tendência maior para vendas, para comercial e para marketing, assim, uma facilidade também. Então, eu já sabia o que eu não gostava. Eu nunca gostei de trabalhar com comunicação interna, eu nunca gostei de trabalhar com endomarketing, eu nunca gostei de trabalhar nada que ligasse a público interno, digamos assim. Nunca foi a minha praia, e para isso hoje eu tenho outra pessoa que cuida disso perfeitamente. Tu descobriu, desculpa a indiscrição, tu descobriu lá no colégio. Descobri antes ainda. Mas lá só afirmou tudo que eu já sabia. Mas é realmente perfil, assim, é incrível como a gente consegue descobrir rápido quando tem certeza, assim, de uma coisa que a gente realmente não gosta. Mas a primeira coisa que eu acho que é importante, assim, é descartar o que tu não faria, assim, o que tu não gosta, o que tu não se sente bem fazendo, e aí começar por todas as outras opções, né, porque na comunicação a gente tem N mercado de trabalho, tem N campos onde a gente pode atuar. Acho que nisso a gente é bem feliz mesmo. E aí, como eu já tinha esse perfil mais voltado para comercial, para vendas, com certeza a parte de retorno, de números, de planilhas, de tudo, era o que eu mais sentia falta, né? A gente não tem nada muito voltado para isso. Então, eu cheguei meio que no mercado de trabalho, assim, e tomei um susto, né? Tem tantos milhões de meta, tu tem tanto por cento do VGV para bater, e aí eu, meu Deus, opa. Então, realmente foi o primeiro susto que me levou a procurar pós, e dali em diante eu consegui acertar o passo, digamos assim. Mas é mais perfil realmente, né? Se tu começa a ver que algo na faculdade que em 4 anos realmente não tem como atender tudo vai te fazer falta, tu vai começando a procurar outros caminhos. Muito bem. E em relação a justamente essa parte da mensuração, né, que tu falaste, dessa necessidade de dar um retorno para os gestores, dar um retorno para a empresa sobre a taxa de investimento, retorno de investimento, o próprio investimento que se faz na área da comunicação, que tipos de instrumentos que vocês usam no trio aí de empreendimentos, né, que tu atua? Há uma diferença em relação entre eles, ou são os mesmos, ou como vocês fazem essa parte da mensuração e depois de apresentar, de avaliar, né, os resultados da comunicação? Eu uso diferentes ferramentas e softwares, né, para a Redomax eu uso algumas ferramentas, na Irriga a gente usa alguns softwares, e vão desde métricas de acompanhamento de conversão, até métricas de visitas, até chegar nas vendas, então... Enfim, passa por vários
ferramentas, mas são bem separadas e são bem diferentes de uma empresa para outra, até por causa do porte da empresa, né? Então, o acesso de pessoas também, né? Na Irrig eu conto com representação comercial, então eles precisam ter outro tipo de acesso. Na Redumax a gente trabalha com corretagem de terceiros, então é realmente outro tipo de acompanhamento. Até essa forma de trabalhar, né? A diferença do marketing para o comercial e como o marketing vai fazer a geração de leads para que o comercial consiga vender, é um acompanhamento diferente, né? Então, trabalho com planilhas, desde planilhas do Excel até softwares e ferramentas um pouco mais robustas, digamos assim. Quais são esses softwares? Pode colocar pra gente aqui. Pode vazar. A gente usa Cienge, que é um software exclusivo da construção civil. Usa o RD, que é um ótimo para geração de tráfego e conversão. E tem um da Irriga, que eu não vou saber onde dizer o nome agora, mas que é o de controle de metas. Eu vou ficar te devendo esse nome, mas eu posso te passar depois. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tranquilo. Beleza. Mas isso é interessante, né? De que cada setor exige métricas diferentes. Acho que é bem... Vou dar do recado já. É isso aí. Pessoal, perguntas, por favor, manifestem-se. Vocês ainda estão aí? Rafael, tu querias fazer uma... tá. Provocar o Rafael aqui para fazer uma pergunta. A Andriele postou, mas pode falar, Rafa. Não, quer passar a Andriele na frente, depois eu faço. Não, pode falar, Rafa. Daí, enquanto isso, a Paula vai lendo também, então, pensando. São duas coisas, mas eu vou separar elas. Primeiro, é colaborar com o que tu falou. Deixa eu ligar a câmera aqui. Em relação a essa busca, né, de formação. Peraí, que cada vez que eu ligo minha câmera, eu preciso fazer uma coisa. Senão ninguém me enxerga. Melhorou. Ou piorou, não sei porque eu apareço mais. Melhorou, tá ótimo. Enfim, eu acho que não vai estar no escopo de um curso de comunicação essa habilidade de trabalhar com indicadores, retorno de investimento. Não tem como justificar isso, né? Mas é importante para quem é da área, eu acho. E aí as pessoas têm que fazer essas opções, assim, sabe? Tu quer trabalhar com isso, vai fazer ou uma pós-graduação, ou durante o curso faz uma DCG, alguma coisa assim, lá no curso de administração, no curso de marketing, né? Conforme a universidade e tal. Onde isso aí já é abordado. Acho importante mesmo. Porque é aquilo que a gente falou, né? Se tu vai falar que precisa de um apoio para um projeto, quem vai dizer sim ou não é o dono da empresa, ou o diretor, enfim, né? E se tu não falar a língua dele, não vai rolar, né? Não vai dar match. Porque tem que falar a língua dele, a língua deles sabe? Isso não é não tô falando aqui como uma crítica, né? O trabalho do cara é fazer a empresa gerar resultado, né? O investimento tem retorno, não é uma instituição beneficente, enfim, né? Se tu quer trabalhar nesse mercado, tem que conhecer de retorno de investimento, que é a linguagem que o dono está falando. Mas mesmo numa empresa que não seja visando lucro, é isso que a Aline falou também ali, né? Tem indicadores, tem metas, indicadores sociais, tem indicadores, outros tipos. Então é legal ter essa intimidade assim com esse tipo de informação, né? Senão a pessoa fica falando sozinha, assim, acho, né? Ou falando, porque hoje eu vejo que muitas pessoas às vezes elas estão fazendo estágio ou trabalhando, por exemplo, dentro da própria universidade, né? Na universidade não se fala em retorno de investimento lá numa assessoria de um centro, enfim, numa área, né? São outros objetivos que tem ali, né? Então, não tem essa necessidade de estar falando. Então, a gente não está... Muitas vezes se fala, comunicação é, sei lá, mídias sociais, né? E é bem mais, né, isso. Então, tem que falar essa linguagem do dinheiro também, né? Sem que isso seja uma crítica, assim. Dizer, meu Deus, capitalista, não. Né? Não. É conseguir se comunicar com quem tem a caneta lá e diz, toca a ficha. Exatamente. Eu acho que quanto mais a gente consegue se aproximar da gestão e quanto mais a gente consegue mostrar o resultado do nosso trabalho, né, mais a gente tira o nosso trabalho do patamar ali de só comunicação e coloca o nosso trabalho como estratégico realmente, né, e acho que é isso que ele é, né, e também, e claro, concordo totalmente contigo, né, mas acho que mídias sociais realmente é só um pedacinho do que a gente faz, que faz parte de um escopo de um projeto,
E é incrível como às vezes a gente critica isso, né? E eu também, com certeza, critico também, mas qualquer pessoa hoje em dia faz mídias sociais, mas por que qualquer um hoje em dia faz mídias sociais, né? Porque a gente quase que prostituiu esse trabalho, né? A gente tornou ele insignificante para as empresas, porque a gente não conseguiu ser estratégico do início ao fim, né? E talvez, né? E isso coloco como discussão realmente. Eu também não sei por que isso se tornou assim, né? Por que isso virou o que virou, mas acho que realmente se a gente conseguisse trabalhar numa linha de comunicação integrada, talvez isso acontecesse menos. Eu li a pergunta da Andriele ali agora. Da estruturação de dados, então, Andriele, foi um trabalho doloroso e incansável, achei que eu nunca fosse terminar, mas eu contei bastante com o banco de dados do administrativo, né? Então, para montar realmente desde o início de clientes ativos, clientes inativos, a Irriga, no caso, trabalha com B2B e B2C, né? Vende serviços para empresas, vende serviços para pessoas físicas. Então, começar a buscar nos contratos, desde o início da empresa, 20 anos, fim de contrato, início de contrato, clientes ativos, clientes que renovaram contratos, clientes que estavam, que desfizeram contratos nos últimos 3 anos, e aí por que fizeram, estruturar qualquer dado que fosse importante, e aí análise da concorrência, daí tu vai começa no mercado brasileiro, né, faz aquele mapinha de onde é que tu tá, onde é que a concorrência tá, por que tu não entrou nesse mercado, por que tu não entrou em outro mercado, e aí vai para fora, mas assim, eu fiquei, acho que, só na Irriga, uns 4 meses nesse trabalho. Na Redomax foi bem mais fácil, porque na Redomax a gente consegue ter um financeiro bem menor, né? Porque é uma empresa só de Camobi. Mas aí foi uma análise de compilar dados de clientes, traçar um perfil de público que estava comprando cada empreendimento, para conseguir entender realmente ali a jornada de compra dele. Além de, claro, os dados de corretores que estavam conseguindo vender esses produtos, né? Porque tem bastante isso também. Tem um perfil de corretor que consegue trabalhar o nosso produto, tem um perfil de corretor que não consegue. Mas foi bem formiguinha, assim, foi um trabalho que no primeiro ano foi basicamente compilação de dados para conseguir definir estratégia. E os maiores desafios na Irriga, o maior desafio que eu enfrento até hoje, eu acho, é tem bastante. Mas acho que o maior desafio que eu enfrento hoje na holding, e no geral, é conseguir. Como é que eu posso explicar? É conseguir dividir, digamos assim, os recursos, dividir a atenção do planejamento para as 3 empresas. Né, eu tenho muito mais tendência hoje, né, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, de trabalhar e cuidar das estratégias voltadas para a Redomax e para a Maxim, por isso que eu contratei uma pessoa para cuidar mais da Irriga. Mas o maior desafio para mim hoje é entender muito do negócio da Irriga, que para mim é mais difícil trabalhar com agronegócio e tecnologia, do que para a Redomax, que é uma construção civil, que é algo que me identifico mais. O maior desafio é tu conseguir trabalhar com serviços tão diferentes, tendo o mesmo número de horas que qualquer outra pessoa e tendo serviços bem mais específicos. Esse é o maior desafio. Beleza, enquanto o pessoal pensa em mais perguntas, nós temos aí uns 10, 15 minutinhos ainda. Nós temos, aí o Rafa estava falando da questão da formação, né, de termos dos alunos poderem buscar DCGs até na administração. Eu até tinha esquecido de mencionar no último encontro, mas nós temos uma colega, uma aluna especial da administração participando, a Valerie. Está aí, Valerie? Está participando conosco da disciplina, então... Está aí? Escuta um barulhinho, mas não sei se é a Valerie falando. Enfim, aqui está aparecendo online, mas não sei se ela tá por aí, então talvez não esteja escutando. Ia perguntar para... Né? Só não sou atualmente, mas também sou da administração, né, Aline?
Tu também, Rafa, por isso também essa colocação, né? Eu justamente ia perguntar para vocês, então, quais são as disciplinas do curso que o pessoal pode fazer para buscar DCGs, então, para dar complementada. Valerie tá com a internet instável. Se quiser colocar ali no chat, então, Valerie, alguma sugestão de disciplina ou DCG que o pessoal possa fazer, o Rafa também vai contribuir aqui para ir ao encontro dessas questões aí que a Paula comentou. Eu acho que tem que falar a língua da administração financeira, todo mundo tem medo, assim, inclusive o pessoal que faz curso de administração, mas a gente tem que perder um pouco do medo. E algumas cadeiras de marketing, assim, marketing e administração financeira, assim, também tem uma disciplina na área de custos, assim, que dão um embasamento, que começa, porque tem muita coisa técnica, né, que nem tu botou ali a sigla, né, ROI, né, retorno sobre investimento em inglês e tal, e o que é, como é que se calcula, sabe, desde conceitos básicos, às vezes que as pessoas confundem, assim como confundem na área da comunicação, a gente mistura marketing com comunicação e faz confusão, quando vai para essa área aí as pessoas confundem receita, faturamento bruto, lucro, sabe, às vezes elas estão falando de coisas que são completamente diferentes, né, e falam como se fosse a mesma coisa, né, o que é uma despesa, o que é um investimento, que é uma despesa, um custo fixo, essas coisas assim, isso são termos assim que é do dia a dia de um gestor, assim, sabe, de um diretor de uma empresa, que é o que ele trabalha toda hora. E se ele chegar numa reunião contigo, falar contigo, e tu não entendeu, achar que entendeu outra coisa, já começa a dar ruído na comunicação, né? Então, interna no caso. Mas acho que é por aí, assim, tem disciplinas de marketing que são mais legais, assim, elas são mais bacanas de fazer, assim, a finança, né, já trabalha mais com números e tal, e a gente gosta de ter medo de números, né, mas é por aí, eu acho. Beleza, obrigada, Rafa. Andriele está lembrando ali no chat também que nós temos uma disciplina de comunicação e gestão, né, que trabalha também sobre sistemas. Que joia. Acho excelente. Isso está na grade de RP? Isso, né, Andrélia? Na grade da RP. Isso. Eu não me lembrava dessa. Antigamente tinha uma disciplina que era comunicação, mas era para todos os cursos, era gestão da comunicação, era alguma coisa assim, empresas de comunicação, não lembro do nome. Foi uma disciplina que caiu, acho que no último currículo, porque não tinha professor para dar essa disciplina, né? Uma pena. E também trabalhava essas questões pelo perfil da comunicação. Mas obrigada aí, Andriele, por lembrar. E o Rafa também. Rafa, desculpa, eu acabo esquecendo que tu é da comunicação, da administração, que o Rafa é tão multifacetado, né, que a gente acaba esquecendo aí todas as dimensões. Eu esquecer também que eu sou dessa... Às vezes eu faço questão de esquecer que eu sou dessa área. Meu Deus! Não tem vergonha, mas tenho me dedicado mais para outras áreas, né? Tanto que eu estou fazendo jornalismo agora. Mas está no meu claro. já, né? Também. Não, isso não tem como deixar de lado. Tá. Eu tenho Paola quer comentar. Fazer um comentário ali para a Paula. Se puder, se ninguém quiser, também não quero atrapalhar. Não, na verdade, assim, é mais pensar junto, assim. Tu falou que é uma holding que tem 3 empresas. E por isso que eu te perguntei lá no início se era uma sociedade limitada, né? Porque daí eu fiquei pensando, tu tem 2 empresas que elas estão dentro da mesma cadeia, né? Tem uma incorporadora que constrói apartamentos e depois uma empresa que imobilia. E trabalha com decoração e mobília. Ali tu consegue ter uma integração, assim, tipo, possivelmente são os mesmos clientes, são, né, um perfil de público parecido e tal. Eu posso dizer, eu vendo um apartamento e depois eu vendo um serviço de mobiliar ele, de equipar e tudo mais. Estou imaginando assim, bem por alto, sem conhecer, né? Mas daí tu tem uma outra que é uma de irrigação, assim, é completamente diferente, né? Eu olhando assim de longe, vendo a tua explicação, a única integração que eu vejo entre elas possível é que elas são do mesmo proprietário. Mas a comunicação, o marketing, os clientes, é um processo completamente diferente, correto? Correto. Exatamente, a única coisa que liga as duas hoje é a holding. Exatamente isso, são os donos. E a equipe de marketing, né? A marketing
é da holding. Então, a gente atende qualquer empresa que esteja abaixo dela. Mas o resto é completamente diferente. Eu te perguntei antes disso, porque se tu fosse uma empresa que dissesse assim, eu quero atrair investidores para investirem na seria muito holding, trabalho. e aí fazer a empresa crescer, ter mais acionistas, digamos, Sim. aí faz sentido dizer quem é a Loft, porque senão ela não precisa nem se comunicar, assim, tipo, Exato. dizer quem eu sou, botar a marca dela na rua e tal, porque não faz... Ela não depende de cliente, né? Quem tem que botar são as 3 marcas, né? Exatamente. É por isso que a gente não trabalha nem trabalha a Loft, né? A Loft, na verdade, vai ser só o prédio. A gente está construindo um prédio aqui na Roraima, que vai ser o Loft Business Concept, que é a sede de todas as empresas, mas é só isso e realmente não tem uma força de marca porque não precisa. Exatamente. Exato. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, mais alguma pergunta? Paola, quer fazer mais algum comentário? Não, eu daqui encerrei. Tá bem, tá bom. A gente já anotou aqui os teus contatos. Também, se puder me passar depois a apresentação. Te passar, sim, Aí compartilhe com o pessoal vai ter uma tarefinha aqui, resumir a tua fala e articular com a fala da Ana, perdão, e com os conceitos de comunicação integrada, e foi muito legal tu ter trazido eles aqui para a tua fala também. Com certeza vai ter muito conteúdo para os alunos trabalharem e para aproveitarem aí a tua experiência, a tua visão sobre comunicação integrada, e não só para dentro da disciplina, mas o mais importante, né, para a vida profissional, para a formação, trazer essa experiência do mercado é fundamental. Eu havia comentado, né, no início dessa, se dá para a gente chamar, né, rodada, tomei mate, agora fiquei tossindo, dessa rodada de falas, né, a tua, da Ana, para trazer essa experiência profissional, né, porque até eu acho que eu tinha comentado contigo uma das coisas que os alunos me colocaram antes de eu ser professora dessa disciplina, né, a primeira vez que eu estou dando ela, mas sempre me traziam uma experiência de um pouco de frustração com a disciplina, porque não se viam refletidos em sua habilitação com o que a disciplina traz, né? Justamente por ela ser tão ampla e trazer essa questão do planejamento, essa questão dos objetivos, de trabalhar com as metas, nisso, obrigatoriamente, todos nós precisamos estar nos sentindo contemplados, né? Então, trazer um pouco dessa visão dos profissionais habilitados, né, nas relações públicas, uma jornalista, uma turma de RPs e jornalistas, trazer essa experiência profissional e mostrar que encaixa o que nós somos com o que o mercado exige, com as práticas. Então, eu me sinto plenamente contemplada pela tua fala, pela da Ana, e agora a tua fala trouxe muito isso, fiquei muito feliz de poder sentir isso, né? Então, ter essa experiência é fundamental. Então, agradeço imenso o carinho aí de ter preparado essa fala, né? Com tanta dedicação e o aceite também de participar da disciplina, né? Em tempos tão corridos como vem sendo ultimamente para os profissionais, né, da comunicação, uma pessoa tempos covidos aí, como o Rafa, muito boa o trocadilho, né, são tempos covidos mesmo, e a Paola está aí enfrentando esse desafio monstro, né, de ter essas 3 empresas tão diferentes, né, tão complexas, aliás, são do mesmo grupo, mas que têm aí essas perspectivas tão diferentes em termos de públicos, em termos de objetivos, em termos da comunicação a ser feita. Então, te parabenizo aí, te agradeço, e ficamos à disposição aí também para o que for preciso aí, Paola. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade, fico à disposição, e muito obrigada mais uma vez pelo convite. Excelente, muito obrigada aqui, vou fazer coro aqui para os corações, muitos corações, obrigada, Paola. Então, pessoal, nós encerramos a nossa aula de hoje, dando continuidade, né, na verdade, porque a nossa ideia agora é que todos participem da aula inaugural. Estou colocando aqui o link no nosso chat para que todos possam acessar. Então, a nossa aula continua na sequência, na fala da professora Milena. Então, fica o convite para todos que possam seguir acompanhando.
E na semana que vem, nós temos, então, na segunda, o nosso próximo encontro. Lembrando a você sobre a tarefinha, até a semana que vem, para fazer, né, o relatório. Qualquer dúvida, sigo à disposição. Podem me mandar por e-mail, nosso grupo lá no WhatsApp. E não esqueçam também de mandar a composição dos grupos para o nosso próximo encontro. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, obrigada, Paola, obrigada a todos vocês, as perguntas também, e até a próxima semana. Andriele, espera aí um momentinho, então, aqui a Andriele está perguntando, os grupos nós enviamos pelo fórum do Moodle? Não precisa, Andriele, se você quiser pode mandar pelo meu e-mail mesmo, ou pelo WhatsApp, lá no mensagem privada, né, para a gente não flodar o grupo. Podem me mandar por lá, ou se quiserem também no início da próxima aula, né? O importante é que vocês tenham até a próxima segunda os grupos pelo menos formados, tá? Obrigadão, pessoal. Até mais. Valeu, tchau, tchau.